o Rousseau, ele tem uma visão, uma estrutura mais da democracia, diferente dos outros contratualistas, tá bom? Então, o pacto social cumpra o seu objetivo, que é o quê? Fazer uma estrutura de proteção. Mesmo com o pacto social de proteção, não quer dizer que todos vão cumprir esse pacto. E esse pacto, ele obriga, então, muitos a forçarem a ser livres. Então, vocês podem ver um pouco dessa contradição nesse pensamento dele. Mesmo fazendo esse pacto, a sociedade e os homens podem obrigar outros a serem livres, os que não aceitarem esse pacto. Então ele vai transcorrendo e vai mostrando isso aí no decorrer do texto dele, tá bom? Agora tem um esquema aqui que pra gente falar um pouquinho sobre a questão da passagem do estado natural para o estado civil, tá? Como é que você dá essa passagem? Olha, o estado natural, o homem é extinto, feito de instinto, tá? E passando para o estado civil, ele vai então buscar a questão da justiça, tá? Então já muda essa questão. O instinto é baseado então na moral, e no estado civil essa moral deixa de existir e passa a existir o campo da razão, tá? Reforçando de novo, toda a construção desse pensamento dele, o desenvolvimento, busca então essa democratização do acesso a uma liberdade, tá? Que no estado natural os homens possuem essa liberdade, mas a possuindo eles não têm uma total segurança. Então eles são forçados a fazer esse pacto para possibilitar essa transferência de um instinto para uma estrutura de justiça, de uma moral para a razão, saindo de uma liberdade natural para uma liberdade civil. Então é toda essa estrutura que Rousseau busca desenvolver durante todo o seu pensamento, tá? Todas essas mudanças aqui. É bom a gente prestar atenção nesse quadro que condensa um pouco essas mudanças, essas transições que ele busca, tá bom, pessoal? Então, para ele, o que seria esse estado? Tá? O estado nada mais é que o senhor de todos os bens pelo contrato social. Então ele já vai desenvolvendo um pouquinho, depois desse pacto social, o que vem depois? Então, o pacto social substitui para ele uma igualdade moral e legítima, tá? Então, lembrando de novo essa mudança, tá? A natureza pode ter criado desigualdade física entre os homens. O que quer dizer isso aqui? Que apesar de serem livres, os homens possuem muitas diferenças, tá? Principalmente diferenças físicas. E no decorrer do tempo, essas diferenças físicas podem ser, então, um fator de benefício para aqueles que a possuem. E com isso, esses com maior questão física podem se sobrepor sobre os outros. Então, e ele volta lá dizendo que os desiguais em força ou em gênio tornam-se todos iguais por convenção e direito. Aí ele está explicando o porquê então dessa mudança, tá? Que o contrato social, para ele, essa mudança nada mais é do que as desigualdades de força e de gênio aqui intelecto, fazem então, que geram aliás a desigualdade, e a mudança do Estado tornam-se todos iguais por convenção e direito. Então aí de novo a importância desse contrato social para ele. Entrando no livro 2, o que ele diz? O soberano nada mais é que um ser coletivo, tá? E o poder desse soberano é transmitido pela vontade. O Estado, então, é definido como uma pessoa moral. Uma pessoa moral, diferente do Hobbes. É um absolutista que tem que ter o Estado concentrado em uma pessoa. Um grande Leviatã. Aquele Leviatã que a gente não pode esquecer que o corpo, que a armadura é feito
de escamas, e as escamas nada mais são que o povo, que as pessoas que protegem o Estado. Tá? Então é um pouco diferente essa visão dele, tá? Então, olha, voltando de novo lá, sempre ele está na obra, vocês vão lendo e vão vendo que sempre no decorrer da obra ele vai mostrando que o pacto social, então, dá ao corpo político um poder absoluto. E esse poder absoluto nada mais é que ele se dá o nome de soberania. Tá? Então, lá vai vendo para ele. Ele personifica essas questões subjetivas, tá? Em algumas questões. E é bom que no decorrer do texto ele vai se auto-explicando e explicando o que quer dizer essas questões. Então, o contrato social dando ao aviso que a igualdade a todos os cidadãos. Tá? Não se esqueça, então, que anteriormente ele disse que os indivíduos possuem desigualdades. Quais são no estado da natureza? Desigualdades físicas e de gênios. E essas desigualdades podem, no decorrer do tempo, no estado de natureza, gerar muitas desigualdades. Então, o pacto social nada mais é que uma forma de tornar as desigualdades reduzindo esse problema. Tá? Então, o soberano conhece somente o corpo da nação e não diferencia ninguém. Então, estão entendendo? Não diferencia ninguém. Então, o pacto social é um objetivo já para diminuir as desigualdades. Tá? Então, para ele, como é que é a estrutura do Estado? A República, que nada mais é que o Estado regido por uma lei, e esse Estado gera um governo legítimo, republicano, tá? E possui um legislador, que para ele o legislador é muito importante, porque é um homem extraordinário do Estado. Ele coloca isso como legislador sendo uma pessoa acima, ou uma pessoa então que teria uma habilidade extraordinária para possuir esse cargo, que ele compõe um corpo político que nada mais é o que a extensão do território que é proporcional ao tamanho da sua população. Então essa é a estrutura para ele. Tá? Esse é o corpo, é a estrutura do Estado. Tá bom? Então o governo é um corpo intermediário. Esse corpo intermediário então é formado por súditos e mais o soberano, que são o quê? Encarregados pela execução das leis e a conservação da liberdade civil e política. Aqui é toda a estrutura do corpo do Estado que ele está desmembrando e mostrando para nós. Tá? Todo esse corpo chama-se de príncipe e suas partes magistrados reis. Tá? Então ele vai fazendo algumas, mostrando como é a estrutura do Estado para ele. Súditos, soberanos, tá? Príncipes e reis nada mais são que é uma metáfora para estruturar todo esse estamento, toda essa estrutura do Estado. Tá? Então o que ele mostra? No decorrer, então ele mostra que o povo mais numeroso acaba gerando uma maior força repressiva. O que ele quer dizer isso? Olha, ele está muito preocupado com aquilo que nós falamos antes. Ele viu muito a questão da Suíça, uma zona rural, uma pequena população. Essa estrutura menor era mais fácil de se gerir, era mais igualdade, tinha uma maior igualdade. Então, eles viam que, ele pensou, olha, um povo mais numeroso precisa então de uma força repressiva. E o que ele volta a dizer aqui, chefes devem diminuir na proporção do aumento da população. Lembrando muito, ele está dizendo o seguinte, à medida que a população cresce, tem que ter uma estrutura menor para poder coibir os excessos ou aumento da desigualdade dessa população. Então ele aí está muito preocupado então com uma estrutura numerosa.
Por isso que ele diz o seguinte: quanto mais numeroso a estrutura for, maior força repressiva esse Estado, essa estrutura precisa para controlar isso aí. Sendo grande, os chefes têm que ser reduzidos na proporção que aumento da população, para ter uma maior concentração de poder. Muito preocupado então com esse aumento da população. Então, sempre lembrando que ele tem uma visão de um país lá, Suíça, uma pequena região, tá? E com isso ele faz o quê? Ele propaga uma divisão entre os governos, uma estrutura de divisão entre as formas, tá, de se pensar essa organização da sociedade civil. E o que ele coloca? A monarquia, a aristocracia e a democracia. Então, a monarquia para ele nada mais é que um poder concentrado nas mãos de um, a aristocracia mãos de poucos e a democracia um governo todo o povo, tá? E cada forma de governo para ele é mais apropriada para um determinado país, tá? Logo ele mostrando de novo esse receio dele. A monarquia para ele seria uma forma de governo apropriada para qual? Para grandes estados numerosos, grandes populações, demonstrando de novo esse medo que ele tinha desse aumento populacional, aumento territorial. A aristocracia para estados medíocres. O que ele quer dizer, medíocres, é que são estados intermediários entre o grande e uma menor extensão de terra e menor população. E a democracia para somente pequenos estados. À medida que cada estado ou população possa fazer uma transição entre aumento de território e aumento de população, essa estrutura societal então tinha que mudar a forma de governo. Quanto maior ficando a forma de governo, maior os riscos que essa forma de governo sofreria da sua população. Então por isso que ele está sempre preocupado. Quanto maior população, maior repressão tem que existir. E à medida que for ajustando essa população para uma população mediana, a melhor forma seria uma aristocracia. E um pequeno estado, uma pequena população, a democracia. Sempre vendo esse olhar dele, dessa formação dele, olhando um pequeno protetorado. Tá? O que seria o protetorado? É uma pequena região autônoma, mas que está ligada a um país, que corresponde àquele país, mas ela tem uma autonomia. Tá? Então ele busca essa questão, e isso influencia muito a sua obra. Tá? E ele diz o quê? Que tendo essa estrutura, a melhor forma de se escolher os seus membros, ele coloca duas opções: ou seria eleição ou seria por sorteio. E o que ele diz de cada uma? A eleição, um candidato precisa de aptidões especiais, e o sorteio basta que uma pessoa tenha bom senso. Tá? Então ele diz o quê? Que sufrágios e sorteios não se realizam em governos monárquicos, mostrando de novo essa aptidão que ele tem, essa visão democrática, que é a importância de ter ou eleição ou um sorteio. E ele discorre depois, pessoal, um pouco das características de cada um, lembrando que para ele a eleição sempre as aptidões especiais. Os legisladores teriam que ser aqueles que tivessem então uma visão muito especial da sociedade. São pessoas que estão acima dos outros cidadãos para poder legislar e controlar o Estado. Tá? Então coloca muito essas questões. E tem outro componente que no final da sua obra ele acaba trazendo. Qual seria esse componente? Que é a questão da religião. Tá? No decorrer da sua obra, em outros escritos também, ele procura investigar essa questão. E acaba aparecendo então, lá no Contrato Social, no último livro,
tá? Um pouco dessa estrutura da religião. E ele mostra o quê? Que existem divisões na questão da religião. E ele faz 3 divisões. Quais são? A religião do homem, a religião do cidadão e a religião do sacerdote. Tá? Quais seriam as principais diferenças dessas divisões que ele faz? Olha, a religião do homem insere-se no interior dele, do cidadão dos primeiros povos, e ele vai fazendo críticas depois, em cada versão dessa. E do sacerdote, olha, o sacerdote para ele é incompatível com uma sociedade que se pretende ser bem ordenada, então ele tem críticas. Qual seria a melhor estrutura para ele? Seria uma religião civil. Mas o que seria essa religião civil? Olha, na verdade, essa religião civil para ele seria a soma de uma religião do homem com a do cidadão. A soma dessas 2 divisões resultaria então nessa religião civil, para favorecer o quê? Uma coesão social, tá? Que vem lá da religião do homem e que faça então esse cidadão amar os seus deveres, que está dentro da questão do cidadão. Tá? E ele é muito preocupado do impacto da religião nessa questão do contrato social, que pode prejudicar muito a questão do contrato social. Ele diz ainda que quem compõe a religião do homem, e ele cita o cristianismo, tá? Faz críticas severas, mas ainda para ele é uma questão positiva, lembrando que ele vem de uma tradição calvinista. Tá? E ainda a questão do cidadão, que é uma religião nacional exclusivista. A pior forma para ele, junto com a do sacerdote, é do cidadão. Por quê? Porque sendo exclusiva, ela pode então olhar com um olhar negativo para religiões de outros estados-nações e com isso gerar uma questão de belicosa, uma questão de conflito, comprometendo então a questão do contrato social. Então, por isso que ele ressalta essa questão da religião. E ele vê que pode ter uma religião, mas que seria uma 4ª via, que seria essa religião civil, para provocar o quê? Uma coesão social e a questão que as pessoas amassem os seus deveres. Tá? Então, a gente faz esse apanhado de toda essa estrutura do Rousseau para ele mostrar o que? Olha, durante então todo o desenvolvimento do ser humano, desde a questão do estado de natureza, a formação do pacto social e a construção de um contrato, tá? O homem então precisa ter uma série de regras e de estruturas, que essas regras e estruturas dependem de uma estrutura formal para controlar, que dependendo do tamanho da população e do seu território, elas serviriam melhor para uma forma e pior que a outra. Por isso das divisões das formas de governo, tá? Monarquia para grandes populações e extensões territoriais, a aristocracia para médias populações e extensões territoriais, e a democracia só serviria então para pequenas populações numa pequena estrutura territorial. Tá? Isso tudo vem da questão do pensamento dele e da onde que ele nasceu e da onde que ele viu essa questão. Então ele busca toda essa estrutura, tá? Então lembrando que o Rousseau, o que ele diz? Que o homem, e ele faz até uma relação, o homem nada mais é que um bom selvagem no seu estado de natureza. Ele busca e traz essa questão, tá? E que naturalmente no estado de natureza o homem é desigual. Por causa da questão da desigualdade física e de genes que a gente falou um pouco antes lá. Ele traz essa questão também, tá? E que o estado civil, então, para ele, nada mais é que uma formação de igualdade perante a lei.
é isso que ele está buscando nessa questão, tá? Todas essas dinâmicas que ele vai trazendo para nós fazem parte, então, desse pensamento dele, dessa organização, como é que ele está enxergando essa questão, tá? Então, eu queria agradecer a vocês, tá, por terem assistido até aqui, estar disponíveis para sugestões e críticas, tá? E agradecer o professor aí pelo apoio na nossa disciplina nesse período aí, tá bom, pessoal? Qualquer coisa pode fazer um comentário aí no vídeo, tá? Que a gente vai estar analisando para estar sempre melhorando, tá bom? Eu agradeço então o empenho de vocês e estamos sempre disponíveis aí, tá? Um abraço e até a próxima